E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alexandre Leone e no vídeo de hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o meu irmão Felipe Leone. Não sei se vocês já sabiam disso, mas eu tenho dois irmãos que são ilustradores. Um deles é o Felipe, tá aqui comigo hoje. A gente vai fazer um vídeo falando sobre referências, sobre vivências que a gente teve em comum e as diferenças entre os nossos trabalhos. Então, queria dar boas-vindas pro Felipe. E aí, Felipe? E aí, beleza? Eu já vou deixar avisado também que o Felipe montou um canal para divulgar o trabalho dele. Vocês podem seguir o canal dele, eu vou deixar o link na descrição. Eu tô tentando fazer uma frequência de vídeos semanais e o foco, por enquanto, vai ser técnica analógica, né? Tipo, eu tô focando mais no desenho, na pintura. Se você curte também não só a parte digital, eu acho que uma coisa pode agregar muito à outra, assim. Então, se quiser dar uma conferida lá, fique à vontade. Nesse vídeo ia ser legal a gente focar nessa parte da referência e do lugar onde o artista nasce, né? Muito se fala sobre a gente ser o resultado do meio onde a gente cresceu, onde a gente se desenvolveu. Quando você vê o trabalho de um artista que você admira muito, às vezes você fica pensando, pô, eu queria desenhar desse jeito, que o meu trabalho fosse assim, mas esse artista, ele é consequência, né? Parte do trabalho dele é consequência do ambiente onde ele viveu, das escolas onde ele estudou, né, do acesso que ele teve a material, a técnica e tudo mais, né? Talvez o mais próximo possível de dois artistas que tenham a mesma base, a não ser que a gente fosse gêmeos, eu acho que não tem como ser mais parecido, pelo menos da infância e adolescência. A gente teve basicamente as mesmas ferramentas, né, de estudo e coisas do tipo, as mesmas oportunidades, né? A gente tem as mesmas referências também de desenhos animados e mangás e todas essas coisas. Mas mesmo assim, mesmo sendo irmãos e gostando muito das mesmas coisas, até uma certa idade pelo menos, os trabalhos são bem diferentes. Por quê? Por que isso acontece? O que você acha, Felipe? É difícil dar uma resposta. A gente tava comentando um pouco antes aqui como que a gente ia fazer, como é que a gente ia gravar, e todas essas coisas já influenciam no que a gente vai fazer. Então a gente escolheu uma referência, a gente delimitou uma ferramenta, e isso já diz um pouco sobre como o trabalho vai ser, né? Tipo, já dá uma limitada ali no que dá pra fazer e tal. A tecnologia também tem essas coisas de às vezes não funcionar exatamente do jeito que a gente quer e grava, mas não gravou, e foi, mas não foi, e daí tanto o meu desenho quanto o seu já são, sei lá, versões de uma coisa que começou de outro jeito, porque a gente foi pra gravar e desenhar e daí não gravou, sei lá por quê. Tanto eu quanto o Felipe fizemos mais de uma versão desse desenho. A gente tá usando o Procreate e usando gravação de tela no iPad. E aí eu tive uma versão que falhou a gravação, o Felipe também teve um problema nesse sentido. Então vocês estão vendo uma gravação de tela do iPad no Procreate. O primeiro desenho eu comecei de um jeito e esse eu já comecei de outro. Sim. E você falou que com você também foi assim. Caso eu fiz as duas no mesmo dia, né? Nem no mesmo dia, na mesma hora, com a mesma ferramenta, a gente trabalha exatamente do mesmo jeito. Se eu tivesse que reproduzir essa imagem de novo, ela já não ia ficar igual. É complicado, acho que tem muito do momento, mas deixando isso um pouco de lado e pensando em referências mais abrangentes ou uma base maior, assim, de o que você enxerga. Eu queria, na verdade, vou te perguntar primeiro então, porque a imagem de referência quem escolheu fui eu. Eu acho muito interessante essa pergunta, porque eu não tenho nenhuma ideia de quem é essa pessoa da foto. E eu tenho certeza que se eu soubesse, se fosse, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, a minha abordagem talvez seria outra. Isso é uma questão muito interessante, porque quando a gente enxerga as coisas do mundo, a gente pode enxergar a mesma coisa, sendo uma pessoa, um objeto, um lugar, qualquer coisa que seja. Mesmo que o objeto que a gente esteja representando seja o mesmo, a nossa lente, né, a lente que filtra isso e a gente interpreta no cérebro é diferente. Por exemplo, eu não fumo e nunca fumei. Ver uma pessoa fumando é diferente pra mim do que se eu fosse um fumante. Eu não sou mulher também. Tipo, essa expressão pra mim diz uma coisa que provavelmente se eu fosse mulher me diria outra coisa. Em relação à imagem, o que eu senti uma certa melancolia, assim, pela expressão e tal, mas ao mesmo tempo um olhar de autoconfiança, talvez. Então isso foi o que me passou. E no meu desenho eu tentei captar principalmente a expressão que eu senti que tem uma certa melancolia. Então, eu não senti a melancolia, assim. Porque eu achei que era mais essa coisa meio afrontosa, assim, meio... Sim.
estou aqui desafiando ou, né, sendo meio... Tá te julgando, meio parece, sabe? Debochada, meio eu mesma, meio tipo, foda-se você, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tanto que, assim, mais pro final vai dar pra ver que no desenho eu prestei atenção ali, sei lá, nos botões e naqueles detalhes que tem do lado da imagem. Eu quase coloquei uma plaquinha, tipo, proibido fumar ali do lado, sabe? Legal. Assim, eu acho que pra mim isso fecharia, assim, essa imagem no que ela significa pra mim, assim. Fora a questão técnica, assim, né? Tipo, é uma fotografia que eu acho bonita, interessante tecnicamente por causa desses contrastes, que é mais legal de trabalhar quando você tá pintando do que imagens que não tem contraste nenhum, e daí é difícil você delimitar o que né? O que é um nariz, tipo, vai ficar só duas bolinhas mais escurinhas, assim, tipo, a narina, fica esquisito. Então, tendo esses contrastes, as cores também nas sombras, nos tons neutros tem esse azul que é mais esverdeado, assim, que complementa super bem com o vermelho. Então, na questão técnica, eu achei uma imagem legal para trabalhar também. Eu gostei da ideia que você falou de talvez colocar a plaquinha de proibido fumar, porque nesse caso a sua ilustração ela funciona melhor como um todo, porque você tá trazendo várias informações. Você, por exemplo, fez o painel do elevador e eu ignorei o painel. As abordagens são diferentes mesmo. Eu foquei minha atenção 100% no rosto, tanto que o resto é só uma sugestão, assim, de pincelada, uma textura, não tem definição nenhuma, tipo no corpo mesmo, do pescoço para baixo não tem muita coisa, é mais captar a expressão. Mas acho que essa que é a mágica da ilustração, é você ter diferentes interpretações, né, e tipo, diferentes técnicas. Vocês podem ver que a abordagem técnica também é diferente, porque a vivência é diferente, todo aquele esquema. Nessa imagem, eu quis focar mais na expressão e deixar as pinceladas meio soltas mesmo. Dá tanto para você fazer uma peça focando na precisão das linhas e deixar as bordas, né, as edges bem definidas, ou você pode tentar ser mais solto, assim. Eu quis deixar mais largado, sabe? Mais com essa cara de sketch mesmo. Então, o meu line art, ele é bem básico, só para delimitar mais ou menos as áreas principais. E aí eu já vou colocando a luz e sombra, tentando pensar como se eu estivesse esculpindo um boneco de argila, assim, né? Tipo, as partes escuras é como se eu estivesse afundando, e as partes claras como se eu estivesse colocando mais massa para tentar gerar essa forma tridimensional, de um jeito bem blocado mesmo. Tanto que eu acho que a minha imagem, a definição básica do que vai ser no final, ela aparece antes. E eu acho que eu vou construindo os detalhamentos depois. Você foi mais do lado de fazer um line art um pouquinho mais definido no começo, né? Como é que foi? Porque eu não tenho muita prática com o digital. Na verdade, eu tô trabalhando bastante com mídia analógica. E gouache é a coisa que eu tô usando mais no momento. E daí eu tentei tratar do mesmo jeito que eu trataria no papel e tinta, assim. Então eu geralmente faço um sketch mais detalhado, porque eu prefiro para trabalhar em cima, pelo menos por enquanto, assim. Acho que eu preciso de mais experiência para fazer isso, de deixar as coisas pro final. Porque eu sou muito ansioso. Então, se eu não tô vendo resultado logo de cara, eu desisto. Eu não levo pra frente. Então, se eu faço um sketch já que, por mim, assim, se eu parasse ali, já tava bonitinho, legal, assim, já tava bom, daí isso me anima mais pra continuar. E daí fui levando assim, tipo, fiz o sketch, e daí quando eu fui pintar, fiz tudo numa layer só, como se eu estivesse pintando mesmo no papel. Tipo, errou, você tem que pegar a tinta ali de novo, passar por cima e corrigir e tal, em vez de ficar apagando. E eu tenho um defeito de dar muita definição pra tudo, assim. Eu tenho dificuldade com essa coisa de só sugerir e deixar as pinceladas mais soltas e tal. Ainda mais no digital, que você consegue ampliar e dar um zoom, assim, e trabalhar no detalhe do detalhe do detalhe. Mas no final, tanto que eu achei a minha tá perto da tua, tá super felizinha. Ela tá bem mais alegrinha, a sua tá bem mais deprê.
Mas eu acho que é porque eu fui muito pra esse lado mesmo. E uma coisa que eu normalmente faço quando eu tô tentando fazer uma imagem com referência é que se eu capto uma característica que eu sinto, por exemplo, o olhar mais caído e a boca mais caída, e eu faço mais ainda do que na referência, porque eu tenho a sensação de que se você tenta copiar a imagem só, sem tentar pensar na emoção, a tendência é você chegar com uma versão que, em termos de imagem, até fica parecido, mas acho que não carrega a vida do personagem, vamos dizer assim, sabe? Então eu tento normalmente exagerar o que eu achei que a expressão diz. E eu acho que é muito legal esse lance, né? Tipo, você, por exemplo, enxergou a expressão mais essa parte afrontosa e tal, eu enxerguei mais o lance deprê. Isso também tem totalmente a ver com o nosso estado de espírito no dia que você olha a imagem, sabe? Do tipo, se eu tivesse feito esse desenho outro dia, provavelmente eu teria feito de outra forma. Tudo depende do que a gente tá sentindo, sabe? Pra mim, essa é a beleza da coisa toda, sabe? Da arte. As ferramentas, elas existem pra você se expressar. E o que você vai expressar com as ferramentas é a parada interessante, né? Mas engraçado que agora eu tô olhando e tô vendo muito mais a parte da melancolia do que eu tava vendo antes. Mas sim. Eu fui contaminado pelo meu estado de espírito. As pessoas que convivem comigo, elas ficam meio melancólicas. Mas olha que engraçado, essa imagem, ela não tem nada de abstrato, é totalmente figurativa. Mas como é uma imagem que tem... É um ser humano também, isso já tem um pouco de subjetividade com o rosto de ser humano. Sim. Mas mesmo que fosse uma pedra, fosse uma coisa totalmente inanimada, sem expressão nenhuma, eu tenho certeza que os desenhos iam ficar diferentes, mesmo que a gente tentasse ao máximo fazer ficar igual, porque tem muitas coisas mínimas nessa subjetividade, sabe? Não, e permite múltiplas interpretações, né? Tipo, mesmo não tendo nenhum elemento abstrato, assim, que você super dá pra dar uma pirada, essa imagem figurativa você já consegue extrair um monte de coisa. É normal o seu desenho não parecer com de pessoa A ou B ou X ou Z, a pessoa que você gosta. É tudo isso que a gente tá falando, as referências são diferentes, a vivência, as emoções, a idade, tudo influencia. Não tem como você fazer o trabalho igualzinho do outro. E se você fizer igualzinho daquele artista que você gosta, você vai ser só uma cópia daquela pessoa, né? Eu acho que a gente tem que se deixar levar pelas nossas referências, as coisas que a gente gosta, pra construir uma coisa que vai ser você na arte, sabe? Qual que é a sua mensagem, né? Eu acho que quando a gente fala dessa coisa de estilo também, porque a gente tava falando de comunicar, né? A gente tá aqui criando imagens, independente da técnica que a gente use, e a gente tá dizendo alguma coisa com essa imagem, né? Você tá dizendo alguma coisa, você tá criando ali uma imagem, e daí quanto maior o número de técnicas que você domina, você vai ter uma facilidade maior de comunicar. Tem muita gente e eu fiz isso por muito tempo, muitos anos também, de tipo, adoro aquele artista, eu queria muito que meu trabalho fosse igual ou parecido daquele artista, porque eu acho ele ou ela fodas. E a gente olha pro que a gente fez e olha pro que o outro fez, tipo, putz, por que eu não faço mais assim? Por que eu escolhi isso e não aquilo? O do outro também acaba parecendo sempre melhor. O nosso nunca tá bom o suficiente. O do cara do lado, tipo, meu Deus, tá incrível, que massa. A gente não é assim com a gente, né? A gente, pro outro, assim, a gente, tipo, nossa, cara, tá incrível, tá muito bom. E com o nosso a gente fala, tipo, putz, que porcaria, por que eu, né? Por que eu não sou melhor nisso e tal. Fazer um pouco menos isso é importante, né? Tipo, você não massacrar o que você fez. E essa coisa de também não comparar com o do outro e tentar, tipo, mas o outro tá dizendo alguma coisa, igual você falou da melancolia. Eu tô tentando dizer outra coisa. Por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem curtido, dá um like, compartilha toda aquela coisa que vocês já conhecem. E se vocês quiserem também que o Felipe volte aqui pra gente fazer mais vídeos, deixa nos comentários. Não esquece de ir lá no canal dele também, dá um joinha, se inscreve lá e a gente se vê numa próxima. Valeu, Felipe. Brigadão. Falou, pessoal. Até. Abraço.